E é por isso que eu tô aqui, né, explicando para vocês que sim, há uma indicação e é o que há de mais moderno começar a terapia de reposição hormonal antes da menopausa. Você quer saber por que você está no climatério e está sentindo uma montanha russa? Tua vida é uma loucura, cada dia um sintoma diferente. E o resultado é esse gráfico aqui que eu tô te mostrando. Nesse gráfico dá muito bem para entender as fases da vida da mulher, dos hormônios femininos. Lá quando a gente é mocinha, que a gente chama de menacme, a gente tem a primeira menstruação, que é a menarca. Essa data é bem característica e todo mundo lembra. Mas normalmente, nos primeiros 2 anos, a menstruação pode ficar irregular, que é o amadurecimento do eixo hormonal dessa adolescente. E tudo bem, não precisa intervir, não precisa usar hormônio nessa fase da vida. Claro que se isso depois continuar, é importante investigar até a possibilidade da síndrome do ovário policístico, que é caracterizada pela ausência de menstruações. Então, essa menina às vezes fica meses sem menstruar, tem acne, tem excesso de pelo e fica bem estressada e preocupada com isso. Mas esse vídeo é para falar sobre outra fase da vida da mulher, na fase mais lá na frente, né? Depois que a mulher teve seus filhos, ou não, né? Porque tem mulher que não deseja ter filho e tudo bem. Mas ali por volta dos 35 anos, algumas coisas vão acontecendo. Outras mulheres aos 40 anos. O que acontece? O ovário que estava funcionando muito bem, obrigada, todo mês produzindo seus hormônios, estrogênio, progesterona, que é consequência da ovulação, de repente ele começa a ficar cansado. Ele começa a querer se aposentar. Mas essa aposentadoria ainda demora muito para acontecer. E nesse momento a gente chama de transição menopausal. Não necessariamente está perto da menopausa. Essa menopausa pode demorar 5, 10 anos, mas os sintomas começam muito antes. O primeiro hormônio que a gente observa que começa a cair é a progesterona. Progesterona é progestação. A progesterona é produzida depois da ovulação, porque ela faz com que o endométrio fique gordinho, fofinho, para chegar o embrião, grudar nesse colchão e ela, né, continuar a gravidez. Se por acaso esse bebê não chega, esse endométrio que está gordo, ele descasca e vem a menstruação. Quando a gente está nessa fase, né, 40 a mais, e diminui a produção da progesterona, começa a ter irregularidade menstrual, muitas vezes hemorragia, porque a progesterona protege a gente contra o excesso de estradiol. Proporcionalmente, a gente tem mais estradiol e a progesterona está mais ou menos aqui, para proteger também para esse endométrio não ficar gordo demais, porque se ele ficar gordo demais, no outro mês você vai ter hemorragia. Mas, como o ovário está envelhecendo, está vindo a falência ovariana, a produção da progesterona vem para cá. E aí existe uma predominância estrogênica. Ah, essa tal de predominância estrogênica não é mole, não. A mulher começa a ter dor na mama, dor de cabeça. Essa progesterona baixa causa insônia, irritabilidade. Aquela mulher tá quase, né, perdendo o réu primário, não aguenta mais ver o marido e ela nem ela se suporta. É como se fosse uma TPM o mês inteiro. É um caos. Ela acorda 3 horas da manhã, ou ela demora para dormir. No outro dia ela tá cansada, aí ela tá mais irritada e vira aquela bola de neve do mal. E se a gente voltar para o gráfico,
Olha o estradiol. Olha o que o estradiol faz nesse gráfico. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, dependendo do dia que você coletar o exame de sangue, pode ser que esteja no pico desse estradiol. E aí, o seu médico vai ficar louco, porque ele vai ver um estradiol lá nas alturas. 400, 600, e você já tá com queixa de menopausa. Você foi lá falar com ele que você tá com fogacho. Ele não vai entender nada como que essa mulher com 600 de estradiol tá com fogacho. Mas o dia que você teve fogacho, você estava lá no vale do estradiol. Por isso que na transição menopausal precoce, essa mulher ainda está longe da menopausa, mas ela já pode ter fogachos esporádicos, porque tem dias que o estradiol está lá embaixo. E aí ela sente calor, ela sente ressecamento. E daqui a pouco isso tudo passa naturalmente, você não fez nada e passou. O seu médico fica achando estranho e você muito mais, né? Porque você não está entendendo nada. Cada dia você está de um jeito. Literalmente aquela montanha russa muito louca de sintomas. E quanto mais vai passando o tempo, mais a menstruação vai ficando doida. Tem mulheres que ficam meses sem menstruar. Tem mulheres, pela falta de progesterona e excesso de estradiol, espessou o endométrio, começa a ter hemorragia e ela não sabe mais o que está acontecendo. É um desespero generalizado, até que na transição menopausal tardia, que continua essas ondas do estradiol, a tendência é que cada vez tenha menos progesterona, ela fica com cada vez mais sintoma e muitas vezes mais fogacho, e a gente tem que pensar, e agora? Precisa esperar a menopausa chegar para a reposição hormonal? É isso que a gente aprendeu lá antes do WHI, que foi 2002. Esse estudo, WHI, foi um caos para a vida das mulheres de todo o planeta Terra. Por quê? Esse estudo foi feito com hormônio sintético, com urina de égua prenha. A progesterona era medroxiprogesterona. O estudo foi feito em mulheres mais velhas. Então, deu ruim. Deu infarto, deu câncer de mama, deu AVC. Suspenderam o estudo e a partir daquele momento, daquele ano, 2002, que inclusive foi o ano que eu me formei, os médicos não queriam mais passar reposição hormonal. E as pacientes também não queriam mais usar reposição hormonal. Então, essas mulheres que entraram no climatério depois do WHI não tiveram a oportunidade de fazer a terapia de reposição hormonal. Infelizmente, elas perderam a chance de proteger o coração, de proteger o osso, de proteger o cérebro e, obviamente, de ter qualidade de vida. Afinal, nenhuma de nós agora queremos virar a vovozinha do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquela vovozinha com obesidade, sentada, com a pele toda ruim, sem músculo. Isso não existe mais esse cabimento. Atualmente, nós mulheres queremos ter sim qualidade de vida, ser sexualmente ativa, trabalhar, ter um corpo sim com músculo, porque músculo é saúde. E se a gente não começar a terapia de reposição hormonal na transição menopausal, a gente vai perder muito. A gente vai perder a chance de ter uma sobrevida, uma longevidade ainda muito maior. Porque nessa fase que começa essas ondas, vai, sobe e desce do estradiol, o nosso cérebro, esse fogacho aí que você está sentindo, não é só o calorzinho não, são microinfartos cerebrais. Você imagina, ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, à espera de uma menopausa, que é só uma data. A menopausa é a última menstruação
e a paciente, tem que ficar um ano inteiro sem menstruar. Aí, enquanto isso, ela ficou 5 anos tendo fogacho. É loucura. Então, nós médicos temos também que começar a entender que pode sim iniciar a terapia de reposição hormonal na transição menopausal, claro, com cautela e com aquela paciente muito próximo. Porque senão, também se a gente exagerar na dose de hormônio, quando esse estrogênio subir, ela também vai ficar desesperada. A cabeça vai explodir, a mama vai explodir pelo excesso de estrogênio. A terapia de reposição hormonal na transição menopausal tem que ser muito bem feita, com muita tranquilidade, com aquela paciente com fácil acesso a você. Por isso que existem planos de acompanhamento nessa fase da vida, porque não tem como essa paciente ir uma vez no ano no médico que está fazendo a terapia de reposição hormonal, porque num mês é uma coisa, daqui a pouco, daqui a 2 meses é outra coisa totalmente diferente. Durante esse início da transição menopausal, normalmente a gente pensa na progesterona mesmo. A progesterona natural micronizada, que é bioidêntica, pela via oral, vai ajudar no sono, vai ajudar na irritabilidade, porque ao passar pelo trato gastrointestinal, ela vira a alopregnolona, que é o precursor do neurotransmissor GABA, que é o nosso neurotransmissor do soninho, do good vibes. Por isso que a progesterona por via oral, na transição menopausal precoce, é muito interessante. Vai ajudar essa mulher a voltar a dormir, vai ajudá-la a ficar mais calminha e é altamente segura. Ela não é fator de risco para câncer de mama. Existem muitos profissionais ainda com esse pensamento que a progesterona natural micronizada traz risco. E não, o risco não é aumentado com a progesterona. Ela pode ser usada também por via vaginal. Agora, a via transdérmica, que já foi muito utilizada, da progesterona natural micronizada, não protege o endométrio durante a terapia de reposição hormonal. A gente usava porque a gente não sabia. Agora já existe artigo provando que não protege. Então, quando a gente usa progesterona em gel e testosterona na terapia de reposição hormonal, esse endométrio pode engordar, pode criar pólipo, pode ter hipertrofia endometrial, não é mais indicado, não é seguro, apesar de alguns médicos ainda continuarem utilizando, mas cada um sabe de si e da sua prescrição. Uma outra opção nessa fase da transição menopausal é o Dilmirena, porque além de controlar esse endométrio louco, né, que quer sangrar em excesso muitas vezes, ele também é um método contraceptivo seguro para essa mulher, porque a gente não pode achar que o ovário está em falência, que o ovário está meio doido e que você não vai engravidar, não, tá? Porque quando Deus quer, Deus dá. Então você não pode dar mole, você tem que sim usar um método contraceptivo eficaz. E nesse caso, a progesterona acaba matando 2 coelhos com uma cajadada só. O controle do sangramento em excesso nesse período e a contracepção. Ah, Michele, e o estradiol? O estradiol realmente é mais delicado. Depois que a gente faz todo o rastreio, mamografia, ultrassonografia transvaginal, ultra de mama, ultra de tireoide, exames laboratoriais completos em determinada fase do ciclo, na primeira fase do ciclo, ali em torno do 5º a 7º dia do ciclo, a gente vai avaliar os hormônios. Mesmo que o FSH e o LH, que são os hormônios do cérebro, que grita pro ovário, ovário, trabalha aí, ovário. Mesmo que ele não esteja aumentado e a paciente está com queixa frequente de fogachos diários, por exemplo, já existe uma indicação de iniciar o estradiol. Ela sabendo dessa onda do estradiol, ela não vai ficar assustada se por acaso tiver um pico de estradiol do nada.
Mas a gente vai começar uma dose ultra baixa de estradiol. Na farmácia de rua existe o estradiol transdérmico, bioidêntico, na dose de 0,5, 0,7, 1 miligrama. Então tem muitas opções no mercado de estradiol transdérmico, gel transdérmico. Agora, se a gente quer ainda mais uma dose menor do que 0,5, a gente precisa manipular para não correr esse risco, né, de ter um pico do nada do estradiol. Talvez seja uma estratégia interessante para algumas pacientes que já têm história de doença estrogênio dependente, como mioma, endometriose, adenomiose, TDPM. Essas mulheres já trazem informação para a gente que são mulheres mais estrogênicas. Então, colocar estrogênio numa dose maiorzinha pode ser realmente um tiro no pé. E no final das contas, a paciente vai ficar com raiva do médico, porque ela estava bem, né? Estava com fogacho, melhorou o fogacho, mas começou a ter hemorragia, que é uma situação realmente preocupante. Então, para evitar, quando a gente percebe que aquela mulher está naquela onda doida, muito doida do estradiol, uma outra estratégia é a gente associar uma progesterona sintética, como por exemplo a gestrinona, que ela tem uma ação antiestrogênica, vai controlar o sangramento e vai evitar essa montanha russa muito doida do estrogênio, principalmente se essas mulheres têm endometriose, adenomiose, miomatose ou TDPM. É uma indicação clássica de gestrinona no climatério, porque a gente vai controlar esse estrogênio que está muito louco dessa mulher. Aí, mesmo que ela venha a ter fogacho e a gente tenha que dar um pinguinho de estradiol, o endométrio dela está muito bem seguro e ela não vai ter hemorragia. E ela não vai ficar desesperada. Ah, Michele, e a testosterona? Não tem indicação nessas mulheres? Sim, a testosterona tem indicação até pelo guideline para desejo sexual hipoativo. Claro que a gente já sabe que a testosterona tem outras múltiplas funções. Não é só o libido, é o libido de viver, né? A disposição. Mas não adianta também dar alta dose de testosterona para essas mulheres que estão sem estrogênio. O libido também tem a ver com estrogênio. Então, primeiro a gente tem que estrogenizar essa paciente antes de colocar a testosterona pensando no libido. Não adianta só dar testosterona e ela tá toda seca de estradiol. Ela precisa de estradiol também para ter libido. Então, o equilíbrio da terapia de reposição hormonal, não existe uma dose padrão, não existe mulher padrão. É o verdadeiro, cada caso é um caso e cada fase é um caso. Porque dependendo da fase que a mulher tá, a reposição muda totalmente. No final das contas, a fase mais fácil de fazer a terapia de reposição hormonal é depois que ela entra na menopausa, porque aí o ovário morreu de vez, ele não vai mais ressuscitar, ele não vai ficar dando pico de estradiol e a gente consegue achar uma dose ideal e que vai ficar provavelmente constante naquela paciente. Mas até isso acontecer, o caos na vida dessa mulher pode ser desesperador. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para esclarecer que se você tá na montanha russa e que você não é entendida, ou que seu médico não quer te passar o hormônio, porque ele não está, de repente, atualizado, porque para fazer a terapia de reposição hormonal, a gente precisa de atualização constante. Eu não paro de me atualizar, eu já fiz mentoria, eu já fiz pós-graduação, eu faço curso sobre reposição hormonal todo ano, e todo ano a gente aprende uma coisa nova. E aí a gente bota na nossa prática clínica e a gente tem o feedback positivo da paciente que teve a sua vida de volta no climatério. Voltou a ter prazer, voltou a trabalhar com prazer,
ter paciência com seus filhos. Tudo isso, gente, não tem preço. E é por isso que eu tô aqui, né, explicando para vocês que sim, há uma indicação e é o que há de mais moderno começar a terapia de reposição hormonal antes da menopausa, até para evitar osteopenia, osteoporose, que osteoporose principalmente é uma das principais causas de morte lá das idosas, e a principal causa de morte é a doença cardiovascular. O estrogênio nos protege. Por isso que a gente não infarta tanto quanto os homens enquanto a gente não está na menopausa. Depois que a gente entra na menopausa, a nossa estatística de morte fica igual do homem, porque a gente ficou sem estrogênio. Então, gente, vamos parar de ter medo da terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal não causa câncer. Esse trabalho WHI só veio para atrapalhar a mulherada, que até hoje acha que a reposição hormonal causa câncer. Não causa. Se você tem história familiar de câncer de mama, não quer dizer que você não possa fazer a reposição hormonal. Os trabalhos já provam isso. Se você tem história familiar de trombose ou se você já teve trombose, muitas vezes é seguro sim fazer a reposição hormonal transdérmica. Também já tem trabalho sobre isso. Então a atualização é importante. Então procure sempre um médico atualizado para que você não perca a chance, você não perca a janela de oportunidade, que são 10 anos. 10 anos depois da menopausa. Se isso passar, seu risco começa a aumentar, porque você ficou 10 anos sem estrogênio. Seus vasos sanguíneos ficaram rígidos. Aí se colou uma placa de gordura ali na sua carótida, se a gente voltar ao estradiol, esse vaso vai ficar mole de novo. Essa placa pode soltar e aí sim ter risco de AVC, de infarto. Por isso que existe essa janela de oportunidade. Claro que existem exceções. Se a paciente for rastreada, né, de forma cardiológica, com uma angiotomografia de coronárias com score de cálcio, ela entender os prós e os contras, ela tiver muito sintoma ainda de fogacho intenso, o caso pode ser individualizado, né, com o cardiologista, com o ginecologista, com a paciente, e ela pode sim fazer a terapia de reposição hormonal se o risco cardiovascular dela não estiver grande. Então, a individualização, a personalização, com a visão funcional integrativa, faz toda a diferença na saúde de cada paciente, de cada mulher. Nós merecemos sim ser mulheres no climatério ou na pós-menopausa, com muita disposição, com muita vitalidade, porque se o mundo está evoluindo, se a tecnologia evoluiu, se os hormônios evoluíram, se existe segurança, por que não? A gente merece. Existem diversas vias. A via oral do estradiol realmente é muito ruim, mas a via transdérmica é segura. O implante hormonal é seguro e é aprovado sim no Brasil, tanto para o estrogênio, para o estradiol, quanto para testosterona, quanto para gestrinona. Essa via de implante é mais, né, tranquila, você não precisa passar aquele gelzinho toda hora, é segura e traz muita qualidade de vida. Inclusive, eu uso a minha terapia de reposição hormonal via implante. Cilástico é aquele que dura 1 ano e a progesterona por via oral. Por isso que vocês me veem aqui com muita disposição, treinando, me alimentando bem, atendendo muito bem minhas pacientes e estando aqui fazendo muito conteúdo para vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido esse mito da terapia de reposição hormonal e que vocês entendam que essa montanha-russa está acontecendo sim com você, mas dá para melhorar, dá para minimizar essa radicalidade
quando tem esse olhar individualizado para o seu caso. E, obviamente, antes de acabar, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele grupo de mulheres 30 a mais, para elas se prepararem para esse momento, que esse momento, ó, é radical, é desafiador, mas a gente vai passar. A gente vai passar muito bem juntas por isso. E até o próximo vídeo.